Muitos arquitetos não sabem da existência desse projeto. E quando sabem que ele existe, não têm a mínima ideia de como começar, de como fazer. E você sabe fazer um projeto de canteiro? Você sabe quais são as obrigatoriedades que nós temos que cumprir, independente do tamanho da obra a ser realizada? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquitetos na Obra. Nesse canal eu trago temas que vão ajudar você, arquiteto, estudante de arquitetura, a entender um pouco mais sobre os processos construtivos ao dia a dia, na prática realmente de uma obra, da execução, para evoluir seu projeto arquitetônico e quem sabe cobrar um pouco mais do seu cliente. Meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Upper Construtora e trabalho hoje principalmente na gestão da execução das nossas obras. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a importância do projeto do canteiro de obras, como realizá-lo e também vou levar vocês até a obra da construtora, como nós fizemos, todas essas distribuições das áreas de vivência. Já deixa um gostei se você se interessou pelo assunto e se inscreve no canal, que toda semana eu trago temas como este aqui, para ajudar você a evoluir seu projeto. A organização do canteiro de obras, do projeto canteiro de obras e suas áreas de vivência, ela é regida por uma norma chamada NR18, uma norma regulamentadora. Mas antes da gente falar sobre essa norma e quais são os itens obrigatórios, o que a gente deve prestar atenção e como projetar, você sabe o que é uma norma regulamentadora? Você sabe o que é uma NR? Para que serve? Por que foram criadas? As NRs aqui no Brasil, no nosso país, elas regulamentam, elas fornecem orientações dos procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à saúde de todo e qualquer trabalhador dentro de qualquer ambiente de trabalho. Essas normas, inclusive, elas são citadas na Consolidação de Leis do Trabalho, que é a nossa CLT, e são de observância obrigatória por toda e qualquer empresa que é regida pela CLT, que tem pessoas contratadas pela CLT, as NRs são de observância, então, obrigatória. E essas normas, elas são periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social. Então, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, as normas regulamentadoras, elas possuem obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas por todo e qualquer contratante, por toda e qualquer empresa. Então, se você tem um trabalhador, se você tem uma CLT, por menor que seja a sua obra, você deve cumprir as normas regulamentadoras. As normas, elas estabelecem os parâmetros mínimos e as instruções em relação à saúde e à segurança para cada função desempenhada dentro da empresa. Então, para toda e qualquer função, qual é a melhor forma, quais são os parâmetros mínimos que você deve cumprir para manter o seu trabalhador, para manter os colaboradores e até o próprio ambiente de trabalho ser um local decente, ser um local seguro, ser um ambiente de trabalho que consiga prevenir acidentes. Então é um dos objetivos, inclusive, das normas regulamentadoras. Cada norma regulamentadora, ela visa a prevenção de acidentes e doenças ou até o agravamento dessas doenças por conta da atividade laboral. Então elas norteiam as ações dos empregadores e até mesmo dos colaboradores, dos funcionários, de quais seriam as melhores práticas, as melhores formas, então, de criar esse ambiente, de criar essa cultura realmente que favoreça a prevenção de acidentes e de doenças. Mas e por que essas normas regulamentadoras foram criadas? No Brasil, antes da década de 70, que foi a época que foram criadas essas normas, todo o ambiente de trabalho, não só na construção civil, realmente careciam de um norteamento, de um direcionamento, de um padrão realmente, um balizador básico, daquilo que pode e daquilo que não pode em relação à segurança e à saúde do trabalhador. E na década de 70, por conta de um grande crescimento econômico, havia muitas obras de infraestrutura sendo realizadas. E em decorrência dessas obras ali, houveram muitos acidentes de trabalho. 1 a cada 7 trabalhadores sofria um acidente de trabalho. Então as condições pré-normativas eram realmente muito ruins. Existia essa demanda, essa necessidade, então, de se criar algo, de se criar um balizador, um padrão mínimo, pelo menos, que fosse seguido à risca, que fosse uma obrigatoriedade para diminuir, então, esses acidentes de trabalho. Não é que hoje nós somos exemplares a respeito, não, mas nós também não podemos negar que mudamos muito em relação daquilo que estava
pré-norma, né, e daquilo que é hoje em dia. Inicialmente, qualquer mudança, qualquer implementação de norma, ela sempre causa um certo desconforto. Seja por falta de conhecimento, seja por um custo adicional que você não havia previsto anteriormente, mas tudo isso é absorvido pelo aumento da produtividade. Uma criação de um ambiente mais limpo, mais tranquilo, mais seguro, faz com que a gente realmente tenha uma maior produtividade nas nossas atividades. Então foi em julho de 78 que o Ministério do Trabalho então decidiu definir então esses padrões, essas obrigações, né, para padronizar e fiscalizar e fornecer orientações sobre os procedimentos, então, que deveriam ser realizados relacionados à segurança e à medicina do trabalho. Na época foram criadas 28 normas, né, regulamentadoras, 28 NRs, e hoje nós já temos 37 NRs. Essas normas, elas são, né, frequentemente revisadas pelo Ministério do Trabalho e pela Previdência Social para que se mantenham atualizadas e para que evoluam juntamente com o ambiente de trabalho, com as novas necessidades, com as novas tecnologias, com os novos processos construtivos ou de elaboração, né, de trabalho em si. Então, existem essas revisões periódicas para que elas estejam sempre de acordo com aquilo que está sendo realizado, com aquilo que está sendo trabalhado. A NR18 é a NR de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção. Ela estabelece normas na ordem administrativa, de planejamento e na organização, não só do canteiro, né, do ambiente de vivência ali, mas diversos outros itens, como por exemplo, comunicação prévia da obra, ou como se realizar o PCMAT, demolição. Tem vários itens que são descritos nessa norma, nessa NR. Mas nós vamos nos ater aqui esse vídeo ao item 4 da norma, né, da NR18, que são as áreas de vivência, então, né, de um canteiro de obras, por exemplo, e que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo aqui. Uma das primeiras coisas que essa norma ela coloca ali como base são todos os itens que devem conter num canteiro de obras. Como, por exemplo, num canteiro de obras deve existir uma instalação sanitária, um vestiário, uma cozinha, uma área de refeição, uma área de lazer, um alojamento e a lavanderia. Só que para a lavanderia, a cozinha, né, quando são realizadas comidas ali dentro do canteiro de obras e o alojamento, são itens obrigatórios para obras que realmente você tem que ter um funcionário alojado naquele canteiro. Se essa obra, por exemplo, é uma obra de trecho, que fica longe de algum centro, alguma cidade, então você tem que levar toda a sua equipe para estar fazendo essa obra, então tem que estar alojado lá, então o seu canteiro de obras realmente vai ter que ter, né, lavanderia, vai ter que ter uma cozinha, vai ter que ter ali a parte do alojamento em si. Ambulatório, ele é obrigatório a partir de 50 colaboradores. Então esses são os quesitos assim para obras um pouco maiores. Mas quais são os itens, então, que são obrigatórios para toda e qualquer obra, independente do tamanho? Então, toda e qualquer obra, ela necessariamente deve ter instalações sanitárias, local de refeições e o vestiário. Para esses itens obrigatórios, você pode utilizar instalações móveis, que são os containers, por exemplo. Mas para a utilização do container tem alguns requisitos que a norma ela exige para que você possa utilizá-lo. Por exemplo, se for uma adaptação de container que antigamente ele era utilizado no transporte ou no acondicionamento de cargas, deve estar disponível na obra um laudo realizado por um profissional habilitado, especificando que aquele container não contém riscos à vida daqueles que farão a utilização daquele container, para que comprove que não tenha riscos químicos, físicos, biológicos, principalmente em relação à radiação, a qualquer uso futuro daquele container, né, para uma instalação, então, móvel de um canteiro de obras, por exemplo. Além desse laudo por profissional habilitado, tem que ter a identificação da empresa que fez a adaptação desse container. Então, a empresa que pegou o container ali de um navio, de um porto, por exemplo, e que fez a colocação das janelas, a colocação do piso e etc., para transformar esse container em uma instalação móvel para canteiro de obras, então tem que estar especificado certinho qual empresa que realizou esse serviço. Além disso, a norma exige para containers que a ventilação efetiva seja de uma abertura de 15% da área total do piso daquele container e que seja feita por pelo menos 2 aberturas, que o pé direito tenha no mínimo 2,40 m e que realmente possua ali uma proteção contra choques elétricos, né, por ser uma caixa metálica. Existem na norma outras especificações em relação aos containers que são
adaptados para alojamentos. Mas aqui nesse vídeo eu vou me ater àquelas obras, né? Geralmente essas obras de alojamento são obras de maior porte, então eu vou me ater aqui às obras de pequeno e médio porte em que os trabalhadores não são alojados. Então, se você quiser saber mais, cada item certinho de como alojar os seus funcionários fazendo a utilização do container, você pode acessar a norma ou simplesmente deixar um comentário aí embaixo para que eu faça um novo vídeo, então, falando apenas sobre essa parte. Porque se fosse falar de tudo, ia ficar um vídeo muito grande. Sendo assim, eu não vou trazer, então, de como a norma ela especifica que sejam feitas, então, por exemplo, as cozinhas, lavanderias, alojamentos, áreas de lazer, todas essas áreas de vivência realmente que são obrigatórias nessas obras que possuem, então, funcionários alojados. Então aqui nós vamos conversar a respeito de instalação sanitária, de vestiário e da área de refeições em si. Então o que a norma exige em relação às instalações sanitárias? Todo e qualquer item da norma em relação a essas áreas de vivência, elas têm que estar mantendo, né, um perfeito estado ali de conservação e higiene. Então, isso é básico para todo e qualquer item de áreas de vivência dentro da norma. Além disso, nas áreas de instalação sanitária, é obrigatório que tenha, né, uma porta com trinco ali para garantir a privacidade, né, de quem está usufruindo. Não ser ligada diretamente ao local de refeições, então você não pode ter as suas instalações sanitárias ali com a porta abrindo diretamente ao local de refeições. Se você tem mulheres e homens trabalhando na obra, então você tem que destinar instalações sanitárias separadas para cada sexo. Deve ter um pé direito mínimo de 2,5 metros ou respeitar, né, o Código de Obras Municipal, que às vezes pode ser até mais restritivo. Devem estar situados em ambientes seguros, né, de fácil acesso e que permitam ali um deslocamento menor a 150 metros da estação de trabalho até os lavatórios, mictórios e as bacias sanitárias. Então, o deslocamento em si não pode ser maior que 150 metros. E como que eu calculo quantas bacias sanitárias, quantos lavatórios, quantos mictórios eu tenho que colocar? A norma exige um conjunto de lavatório, mictório e bacia sanitária a cada 20 funcionários. Por exemplo, na minha obra, como eu tenho 25 funcionários, então foram instalados 2 vasos sanitários, 2 mictórios e 2 lavatórios. Em relação ao chuveiro, que também é obrigatório, também faz parte da instalação sanitária, a proporção é um pouco menor, é um chuveiro a cada 10 trabalhadores. Então, no caso da minha obra, são 3 chuveiros, porque são 25 funcionários. Em relação aos lavatórios, eles podem ser individuais, né, ou aquele conjunto, né, aquele comunitário tipo calha. Deve possuir torneirinhas ou metálicas ou de plástico. Deve ser feito com material liso, né, lavável. Deve ser colocado a 90 centímetros do solo, ser ligados diretamente à rede de esgoto se não houver uma fossa sanitária, ter uma distância entre as torneiras de 60 centímetros e tem que dispor de um recipiente, né, de uma lixeirinha com tampa para descarte ali de papéis usados. Em relação aos gabinetes de vaso sanitário, eles devem ter no mínimo 1 metro quadrado, devem ter uma porta com fechamento com trinca, né, para evitar o devassamento, como diz a norma. Essas portas, elas têm que ter no máximo uma altura de 1,80 m e tem que ter um afastamento do piso ali até 15 centímetros. Tem que ter uma lixeira com tampa colocada em cada espaço ali de bacia sanitária. Então, para cada cabine que você tiver, você tem que ter um lixeirinho com tampa. Os vasos sanitários, eles devem ser do tipo bacia turco ou sifonado, devem ser ligados diretamente à rede de esgoto ou fossa sanitária. Deve ter acionamento de descarga tipo caixa, né, caixa acoplada ou válvula automática. Já em relação aos mictórios, eles podem ser aqueles individuais ou os comunitários tipo calha. Devem ter uma altura máxima do piso a 50 centímetros. Todo o piso, né, da instalação sanitária ele deve ser impermeável, deve ser lavável. Tem que haver um ralo, no caso dos chuveiros, né, para poder realmente fazer a higienização desse espaço. O mictório ele deve ser feito de um material liso e lavável. Então, mesmo que seja aquele tipo calha, tem que haver essa possibilidade, né, de ter uma limpeza realmente efetiva. E no mictório tipo calha, a cada 60 centímetros você conta como sendo 1. Então,
A cada segmento de 60 é como se fosse um mictório diferente. Se você tem 20 funcionários na sua obra, você precisa de um de 60, por exemplo. Se você tem mais que 20, por exemplo, 30 funcionários que você precisaria de 2 mictórios, aí você poderia ter uma calha ali de 1,20. Já em relação às cabines dos chuveiros, também tem que haver as portas, né, com trinca para evitar o devassamento, né, para garantir a privacidade de cada um. Esses chuveiros eles têm que ser ligados à rede elétrica para haver a possibilidade de ser por água quente. A metragem quadrada dessas cabines de chuveiros deve ser no mínimo de 0,8 metros quadrados. No espaço ali da cabine do chuveiro tem que haver uma saboneteira e um pendurador de toalhas. Tem que ter o ralo, o piso tem que ser lavável, toda essa parte também de esgotamento, né? Tem que ser ligado diretamente à rede de esgotamento sanitário ou na fossa sanitária. E lembrar que esses chuveiros elétricos eles devem ser aterrados adequadamente. Toda a tubulação elétrica, né, toda a fiação elétrica deve ser protegida. Então, toda e qualquer obra também deve haver um vestiário, para onde, né, os funcionários consigam ali fazer a troca de roupa ou para a guarda ali de pertencentes pessoais. Para cada funcionário deve haver um armário. A localização dos vestiários deve ser de fácil acesso, próximo aos alojamentos quando existir alojamento, e também não pode ter acesso direto à área de refeições. Todo o canteiro de obras em si ele deve ser feito ou de tijolo, ou de madeira, de material resistente realmente, lavável. Lá na nossa obra a gente faz com madeirite naval. Os vestiários eles devem ter proteção contra intempéries e deve haver também um banco para auxiliar ali na troca de sapatos e etc. A área de iluminação deve ser de 1/10 da metragem quadrada do vestiário. Deve ter um pé direito mínimo de 2,5 metros. E os bancos, né, que eu já havia dito, já havia citado, eles devem ser em número suficiente para que atenda todos os funcionários com uma metragem mínima ali, uma largura mínima de 30 centímetros. Já a área de refeições, que é obrigatória para esses itens que eu tenho trazido aqui, são obrigatórios para toda e qualquer obra, independente do tamanho. Deve haver mesas ali com um tampo liso e com a possibilidade, né, laváveis, né, com a possibilidade de se fazer a higiene mesmo. Tem que ter bancos e espaço suficiente para que todos os seus funcionários possam fazer as refeições sentados. Deve haver um local específico para o aquecimento das marmitas. É proibido a utilização de álcool no fundinho da lata. Então, se é feito assim na sua obra, você tem que modificar. Você tem que colocar, por exemplo, aqueles aquecedores elétricos, o pessoal comumente chama de rabo quente. Então, você coloca numa bacia grande, esquenta a água, coloca as marmitas ali. Então, existem soluções muito rápidas, muito simples e baratas realmente para resolver esse problema. Que a obra em si já tem vários riscos. Então, se você coloca ainda álcool com fogo dentro do ambiente que é cheio de madeira, que é cheio de papel, que tem produtos químicos, etc., você pode realmente causar um acidente sério por conta de uma negligência besta. Então, não subestime essa parte. É extremamente perigoso. Então, não permita o aquecimento das marmitas seja feito por álcool. Dentro do ambiente de refeitório, dentro do local de refeições, ou próximo dele, tem que haver, então, os lavatórios. Por exemplo, na minha obra são 20 funcionários, então tem 25 funcionários, então temos 2 lavatórios ali no ambiente de refeições. Tem que ser um local iluminado, ventilado, com um pé direito mínimo de 2,5 metros. Tem que ter cobertura, então, de proteção contra intempéries. Tem que ser um piso cimentado, não pode ser, então, por exemplo, no subsolo da sua obra. É proibido também que o local de refeições seja feito ali, não pode ser diretamente na terra, então você tem que estar com um ambiente ali lavável, cimentado, certinho, para que o pessoal possa fazer então as suas refeições. E sempre tem que haver o lixeirinho ali com tampa para os detritos, né, os restos de alimento. Então, lixeirinho nunca é demais, então coloque aí por toda a sua obra os lixeirinhos com tampa. Não pode ter a comunicação direta, né, com as instalações sanitárias, então não pode ser colocado em local enclausurado, em porões, por exemplo, no subsolo. E tem um item específico da norma realmente que traz que toda e qualquer obra, independente do número de trabalhadores, deve ter um local específico para aquecimento das refeições. Então, e de forma adequada, né? Não pode ser daquela forma como eu já havia dito antes, não pode ser através de álcool ali e fogo dentro da sua obra. Outra coisa que é obrigatória é o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, através de bebedouros ou qualquer coisa equivalente. E é proibida também a utilização de copos comunitários. Então, se o pessoal, você tem que informar, né, deixar claro para o pessoal que cada um tem o seu copo, ou deixar ali os copinhos descartáveis para que cada um, né, beba a sua água no seu copinho e descarte esse material. Eu vou levar vocês então até a minha obra para que vocês vejam
como que a gente cumpriu então a NR18. Vou mostrar também algumas dicas de algumas coisas que deram certo ali pra gente, alguns itens a mais que a gente usa, por exemplo, no nosso ambiente ali de refeitório, para já deixar um quadro ali de avisos, nossa gestão à vista. Então vou levar vocês até lá e mostrar para vocês como que nós fizemos na nossa obra. Aqui nós estamos na parte da portaria, imediatamente depois da rua, vamos dizer assim. Esse é o primeiro acesso que você tem dentro da obra. E logo de cara a gente já coloca aqui todos os capacetes, a gente nomeia cada capacete, então cada pessoa tem o seu capacete específico, ó, com o seu nome, e tem uma ficha aqui de identificação de cada um. Para que a gente faz isso? Para que a pessoa realmente não perca seu capacete, ou se tem algum capacete jogado dentro da obra, a gente consegue identificar quem deixou esse capacete fora do lugar. Então, na realidade, é uma dica aí para que cada um cuidar do seu capacete realmente, é só deixar nomeado. Aqui a gente já deixa também nessa parte da portaria, aqui nessa parte inicial, a gente tem os capacetes, toda a lista de EPI de acordo com cada função dentro da obra. Então aqui nós temos a legenda, né, de acordo com as imagens, e o que cada um tem que usar e a coloração de cada capacete. Como nós não temos mais carpinteiros e armadores aqui dentro da obra, então nós não temos mais nenhum capacete vermelho ou azul aqui. Então você consegue observar na nossa parede, são apenas os capacetes cinzas de terceirizados, brancos de visitantes, pedreiros verde e os serventes em amarelo. Nesse lado de cá, a gente colocou o repelente e o protetor solar, para que a pessoa já, antes de entrar na obra, já consegue, né, usar. Esse é um armário onde a gente coloca os capacetes dos visitantes e dos clientes. Ali embaixo nós temos botina, um para cada número, para que aqueles que não têm a botina consigam entrar na obra com o EPI, então, para não ter problema. E eu vou levar vocês, então, até o nosso canteiro de obras, até a parte da área de convívio, né? Nessa parte da portaria, a gente já coloca uma identificação, uma placa com os números mais importantes. Então, tem meu número, tem da minha sócia, tem o número do escritório, para que se aconteça qualquer coisa aqui na obra que não tem um responsável, eles saibam para quem, né, recorrer, para quem ligar. Aqui nós estamos na área do marmiteiro, da geladeira, lembrando que é estritamente proibido que se faça o aquecimento das marmitas com aquele fundinho de lata e com álcool. Isso não é permitido em local nenhum. As marmitas devem ser aquecidas em banho-maria com aquecedor elétrico ou pelo marmiteiro. Aqui na obra, como nós temos 25 funcionários, a gente já deixa previsto aqui certinho o marmiteiro, cabe em todas as marmitas, fica em banho-maria, ligado na tomada, então tudo regular. Aqui está prevista a área de refeitório, área de convívio. São 25 funcionários, então a gente tem que deixar previsto aí um espaço para que caibam as 25 pessoas sentadas. Então nós tínhamos o marmiteiro ali do lado, aqui a área então de refeitório. A gente encapa as mesas, é uma madeirite naval, ele já é mais resistente, mas com aquele plástico que é comum em casa de vó, inclusive. A gente deixa encapadinho, coloca grampeador, então deixa grampeado na mesa. Para você ver, essa é uma mesa que vai fazer já 3 anos que está aqui na obra e está em perfeito estado. Então é uma dica mesmo para manter a higiene local sem precisar ficar trocando os madeirites. Tem que ser uma superfície lavável, né, como o pessoal vai comer, então fica mais fácil realmente. Como é uma obra pequena, a gente tem pouco espaço para canteiro de obra, a gente já aproveita aqui a área de refeitório para fazer uma área de avisos mesmo, uma área de gestão à vista. Então nós temos um quadro de recados ali mais à direita. E aqui a gente consegue colocar, por exemplo, o manual das cordas de bombeiro, a forma com que deve ser armazenados, por exemplo, as argamassas que chegaram aqui na obra, a gente deixa aqui na parede. Nós temos as ART, ARRT, alvará de construção aqui da obra, os controles de consumo de resíduo, de água e de energia durante a obra. Temos a certidão aqui do terreno, o certificado de CIPA, então tudo que for documento realmente a gente já deixa exposto aqui na parede, já fica de fácil acesso. Nós trabalhamos com o conceito de 5S, então para produtividade, limpeza, utilização, então já tem estampado aqui também nessa área de convívio, né, de refeitório, fica mais fácil. No quadro à esquerda a gente deixa livre, às vezes colocamos alguns recados, às vezes os próprios funcionários eles escrevem
algumas mensagens. Do lado de lá a gente tem a lista de aniversariantes. Aqui embaixo nós temos a nossa cafeteira. Então é uma área realmente ali de convívio. Aqui temos um armário que a gente guarda os projetos, estão todos ali dentro. Do lado de cá, algo que é obrigatório também pela NR18 são os bebedouros. A gente colocou 2, porque um é de água gelada, outro de água natural. E logo à frente ali dos bebedouros a gente fez uma campanha contra a dengue. Todos os sinais, sintomas da dengue, as medicações que são proibidas com sintomas da dengue. Então a gente já deixa aqui tudo alinhado certinho. Na NR18 estão previstos um lavatório para cada 20 funcionários. Aqui a gente já deixou 2, até por ser mais fácil, até porque a gente ultrapassa também, né? São 25 funcionários. A gente deixou ali previsto um toalheiro de papel, sabonete. Tem que ter um lixeiro com tampa. A superfície, o piso tem que ser de concreto antiderrapante. Você não pode deixar isso direto na terra, por exemplo. Se o seu canteiro de obras for no subterrâneo, tem que ter esse cuidado. Os lavatórios eles têm que estar ligados direto à rede de esgoto ou uma fossa sanitária. Não pode deixar, por exemplo, seria irregular você deixar simplesmente correr a água para a terra. Aqui não é simplesmente seguir normas, a gente realmente leva a sério a questão de missão, visão, valores, e um dos pontos da nossa visão é ser reconhecida como referência, né, de um local para se trabalhar. Então a gente valoriza bastante o dia a dia, a vivência aqui dos nossos trabalhadores, a gente cria realmente a família da construtora. Então a gente colocou aqui no espaço de convívio uma biblioteca para a empresa. Então aqueles livros que já estavam ali há um tempo dentro de casa, por exemplo, a gente traz para cá. E se você acha que isso não seria utilizado na sua obra, é só dar uma olhada aqui na nossa ficha. Durante a obra já foram lidos alguns livros. Então foi uma iniciativa que deu muito certo, foi muito bacana, a gente tem gostado bastante de ter feito assim. Todo canteiro de obras é obrigatório que se tenha um vestiário. E de acordo com a NR18, esse vestiário ele tem que ser com paredes resistentes, que pode ser de alvenaria, madeira ou equivalente. Aqui nós escolhemos fazer com um madeirite naval. Ela também especifica que tem que ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente. Aqui a gente já deixou sobre a laje mesmo, subterrâneo, então é de concreto. A norma também especifica que tenha armários individuais. Então aqui nós temos os armários, um para cada funcionário, são uns 25 funcionários. Cada armário está identificado com o nome de cada funcionário. E a norma também especifica que tem um banco para auxiliar na colocação de sapatos ou coisas do gênero. Tem que ter uma cobertura de proteção contra intempéries. Tem que ter uma abertura de iluminação de até 1/10 da metragem quadrada. E aqui, por ser um canteiro de obras um pouco pequeno, a gente já deixou o vestiário, já dando acesso diretamente aos banheiros. Então, vamos entrar. Como está especificado em norma, que tem que ser um lavatório, um mictório e um vaso sanitário a cada 20 funcionários, como nós temos 25 funcionários, são 2 mictórios. Os mictórios eles têm que estar a 50 centímetros do chão. O chão ele tem que ser lavável, tem que ter ralo, então tudo certinho. Esses ralos, a água, tudo tem que estar ligado no esgotamento sanitário da via pública ou numa fossa sanitária. Tem que ter proteção entre os mictórios em relação à privacidade, então a gente coloca um madeirite ali separando os dois. Esse é o espaço previsto do vaso sanitário, são 2 vasos sanitários também, né? Assim como os mictórios, né? São para cada 20 funcionários tem que ter um, como são 25 a gente tem 2. Tem que haver o lixeiro com tampa no espaço. As portas tem que ser possibilidade de ser fechada, né, com a trinca. São 2, então. E aqui é o espaço dos chuveiros. Nossa obra, como são 25 funcionários e por norma é previsto um chuveiro para cada 10 funcionários, então são 3 chuveiros, todos os 3 tem que estar fechado também com trinca, tem que ter a saboneteira, tem que ter um local para pendurar a toalha, são chuveiros, tem que ser elétrico, né, com a possibilidade ali de água quente. E aqui nós temos os outros 3, então toda a fiação elétrica tem que estar protegida.
Não pode simplesmente estar o fio solto, tem que estar dentro de eletrodutos. O piso, da mesma forma do que na parte do vaso sanitário, dos mictórios, ele tem que ser lavável, tem que ter o ralo de escoamento de água, inclusive o piso tem que estar com nivelamento, né, para poder escoar essa água. Então aqui seria o terceiro chuveiro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais como realizar então ali o seu canteiro de obras, obedecendo a NR18, que é uma obrigatoriedade de todos nós contratantes. Nossa obra realmente ela tem que visar que o ambiente seja seguro, que exista realmente essa prevenção contra doenças, contra acidentes ou agravamento, né, de doenças por conta do trabalho na construção civil, que já é extremamente perigoso. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um gostei aqui embaixo. Comenta se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem que eu fale mais a respeito de algum ponto da NR18. Se vocês querem que eu traga aqui como são os canteiros de obras maiores, né? Com alojamento, cozinhas, lavanderia e áreas de lazer também, é só deixar um comentário aqui embaixo. Se tiver mais alguma dúvida ou mais alguma sugestão de vídeo, só deixar aí embaixo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.